antes eu só queria tomar um cafezinho, agora eu vou tomar. O que de novo? Vamos pegar aquela esmeralda lá. Chega disso! Isso vai ser difícil. Eu acho que vai ficar com você. Eu sou o mais forte de todos. Vamos pegar mais um pouquinho. O que você tá fazendo? Peguei. Nossa, isso é muito triste. Ele tentou trazer de tudo pra me carregar. E eu só queria paz. Nossa, eu acho que não é tão ruim assim ser do bem, né? Eu acho que eu vou pro shopping desfazer essa transformação. Nossa, que triste. Que? Como é que você tá aqui? Agora você... Que audácia fazer isso com a própria pessoa. Oi, pessoal. Eu só vim aqui pra avisar vocês que não vai ter cena pós-crédito aqui no jogo. Quer dizer, aqui no filme, né? Então é isso e... Por favor, não estraga meus pernas. Não. Pessoal. Fala, pessoal. Se você já atravessou a cena pós-crédito, parabéns. Você é muito bom pra popularidade. Você é muito bom. E essa é a última cena pós-crédito. Quer dizer, eu acho. Então... Fui.
Dan dan. Dan dan dan. 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 Dan dan.